Meus irmãos, quem vos fala aqui é pastor José Moraes, pastor aqui da Assembleia de Deus UTI Espiritual, para compartilhar com você, amados, essa lição maravilhosa, irmãos, que temos, irmãos, tem por título As Abominações do Templo, falando da lição, irmão, certo? Maravilhosa questão do conteúdo que traz para a gente crescer na graça e conhecimento, para a gente aprender. Porque alguém errou e Deus fala, não erre não, porque se errar, eu sou amor, mas eu também sou justiça. Aí fala sobre as abominações do templo. Vamos aprender o que abominação foi essa, o que estava acontecendo quando Ezequiel estava na Babilônia, o que estava acontecendo lá em Judá, né? E Jeremias estava por lá ainda pregando, irmão. E o povo ali, né, muitas vezes não estava atentando à voz do Senhor. Mas vamos lá. Textual, irmão. O textual está registrado no livro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 6. Diz assim: E disse-me, filho do homem, vês tu o que estás fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Jerusalém, irmãos, era o centro das adorações. Era ali. Deus ali, irmãos, ele se revelava. Deus ali era como se fosse a morada do Altíssimo ali, irmão, para Deus falar com o seu povo ali, em Jerusalém, centro das adorações, né? E o Espírito do Senhor estava sobre aquele lugar, mas depois daquelas abominações, não tem, irmão, Deus, né, zeloso como o nosso, que ele vai permanecer onde existe pecado. O pecado estava ali proliferando, o pecado ali estava crescendo, e Deus ali, irmão, ele por ser um Deus que não ama o pecador, mas aborrece o pecado, não pode ver pecado, ele ali, irmãos, a sua glória saiu daquele lugar, porque tinha abominações que a gente vai ver, imagens desenhadas na parede, imagens de madeira, de tabus, o povo adorando, gente queimando, tanta coisa. Vamos ver no decorrer dessa lição. Leitura em classe, irmão. A leitura em classe ela está registrada no livro 8. Olha, essa lição vai ser toda dirigida no capítulo 8, praticamente, certo? Praticamente, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 5, versículo 6 e o versículo 9 ao 12. Depois a gente vai ler o versículo 12, 14 e o 16. Amados, eu convido você para depois, no tempo que você puder, né? Claro, um tempo óbvio para você, para a gente não ficar a aula um pouco extensa, né? Aí não estender muito a aula, vou deixar que você faça essa lição, né? Essa reflexão, leia, né? O que está querendo passar, né? Querendo passar para nós. Introdução. A leitura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonho e visões. A leitura apocalíptica, ela se estende por símbolos, sonhos e visões. Era a leitura apocalíptica. Essas visões que a gente vê que José teve, né? Daquelas vacas magras, vacas gordas, espiga gorda, espiga magra, né? E depois vê se concretizando. E agora as visões também que João também, vamos falar assim, que João também, amado, ali no livro de Apocalipse teve aquela visão ali, quando ele estava na ilha de Patmos, teve aquela visão toda que ele escreveu. Ou seja, essa visão pode ser em símbolo, sonhos e visões. José, ele teve aquelas visões, né, Apocalipse, ou seja, os oráculos do Senhor, aquelas visões, né, ali, veio através de visões através de sonhos, né, irmão? Aqui, através de sonhos, no caso de Josué, corrigindo aqui, de José do Egito, através de sonhos, para concretizar o desejo de Deus na vida do seu. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento quando começou e termina o seu livro com um oráculo divino apocalíptico. No capítulo 8
inicia uma nova sessão nessa modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo de Jerusalém. Como eu falei a você, a gente vai ver, né, que abominações são essas que o Senhor revelou a Ezequiel sobre a visão. Primeiro ponto fala sobre a visão. Na segunda visão, meu irmão, segunda visão de Ezequiel, diz que a data dessa profecia aponta para 592 a.C. Ele teve essa visão. E a mensagem no capítulo 8 a 11 é especificamente dirigida a Jerusalém e seus líderes. Ou seja, essa mensagem do capítulo 8 a 11 é para Jerusalém e seus líderes. Quem estava ali representando, né, o corpo, né, irmão? Representando ali o sacerdócio, representando os anciões que Deus tenha levantado ali para servir de aconselhamento, né? Orientadores, tá certo? Espirituais. A gente vai ver que como a decadência do povo, o ponto que chegou de Deus permitir tais coisas, né? Segundo ponto aqui, irmão, ou segundo subponto aqui, fala sobre as visões das abominações do templo. Agora, as visões das abominações do templo, as visões que ele teve do templo, ele viu lá no templo lá. No capítulo 8 está registrada a visão de Ezequiel levado da Babilônia até o templo em Jerusalém, para ver a grande maldade que ali estava sendo praticada. Amém, irmãos? Às vezes eu digo assim, por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está permitindo isso? Aí Deus agora, irmão, se utiliza de um aluno do sacerdócio, estava sendo realmente preparado para exercer o sacerdote ali, estava sendo ali treinado, né, porque a sua família vem da linhagem sacerdotal, Ezequiel. Aos 25 anos, Deus permite, irmão, permite Ezequiel ali ele ser levado, né, ele ser levado para a Babilônia, e depois de, quando ele completa 30 anos, Deus levanta ele como profeta. Observe, tem circunstâncias que Deus sabe trabalhar. Deus permite, Deus poupa, para que possamos lá na frente ter um grande livramento dele. Deus deu esse livramento a Ezequiel, Deus deu essa excelentíssima chamada, essa vocação de ser profeta, ou seja, ser porta-voz de Deus, né? O Senhor Ezequiel é chamado filho do homem, né? Filho do homem. Então, é uma maneira que Deus ele se referia ao profeta Ezequiel. Para ver as grandes maldades que ali estava sendo praticada. O povo e seus líderes eram completamente corruptos. Observe, o povo e seus líderes eram completamente corruptos. Ezequiel experimentou uma grandiosa visitação da presença de Deus ao ser transportado da Babilônia a Jerusalém em visões de Deus. Né? Diz que Deus pegou, parece que ele pegou pelo cabelo, né? Em visões, né? Pelo Espírito do Senhor, foi até Jerusalém. Ele estava em espírito e viu ali o que estava acontecendo no real, naquele momento ali que estava acontecendo, na realidade, naquele momento exato ali. Porque nesse ponto aqui, Ezequiel, ele estava sendo ali, estava no exílio. E ali, ele estava no exílio e Deus transporta ele em espírito, né? Através de visões, até Judá, até Jerusalém, lugar de adoração, e viu aquelas abominações. E Deus mostrou, está vendo tu, meu filho? Observação aqui, é que enquanto a primeira visão de Ezequiel, do capítulo 1,
o Ezequiel, do 1 ao 3, mostra que o julgamento era de Deus, enquanto na visão do capítulo 8, mostra que o pecado era a razão deste julgamento. Ou seja, enquanto a visão de Ezequiel 1 e 3 mostra que o julgamento era de Deus, observe, Ezequiel 1 e 3 mostra que esse julgamento era de Deus, enquanto no capítulo 8 aqui, mostra que o pecado era a razão desse julgamento. No capítulo 1, mostra que esse julgamento era de Deus. No capítulo 8, mostra que esse julgamento aqui, irmão, era concernente ao pecado, né, da nação. Mostrava o pecado, né, do povo ali. E de que se queixa o homem? De que se queixa o homem vivente? Do seu próprio pecado. Terceiro ponto aqui, irmão, o terceiro subponto aqui do primeiro ponto, né, irmão? Como entender as visões de Deus? Como entender as visões de Deus? Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém. Como ele foi transportado? Alguém pode até perguntar, como eu já falei anteriormente, né? Mas aqui o podcast pode ler, porque em parte, amados, tem momento que o livro é um pouco complexo, mas quando a gente começa a debruçar, quando a gente começa a realmente mergulhar, a gente começa a pesquisar, Senhor, mostra, busca aqui, busca uma fonte aqui, a gente junta e começa a compreender, e Deus começa a revelar, né? Tudo, irmão, basta o homem querer. Não tem nada complexo diante de Deus. Eu tenho certeza que quando você leu a Bíblia pela primeira vez, você também sentiu assim, abrir um livro um pouco complexo de entender. Mas o passar do tempo, hoje já não é tão complexo, boa passagem, porque você já tem essa intimidade, né? Agora o livro de Ezequiel, por ser um livro apocalíptico também, né? Porque muitas prenúncias, né? Iria acontecer no futuro, coisas que realmente estavam para acontecer, a gente torna-se um pouco mais complexo. Mas estamos aqui, irmãos, dentro das nossas condições, né? Das nossas habilidades, tá certo? Dentro do nosso conhecimento, porque se Deus mandou tanto assim para mim e para você, a gente tem que se conformar, irmão, tá certo? Dentro dos nossos conhecimentos, que eu não posso falar o que eu não sei, irmão. Eu não posso falar o que não está balizado, né, na palavra. Não posso falar, eu tenho que falar tudo que esteja abalizado nas escrituras. Quando eu trago um ponto histórico, os historiadores, a gente vê que tem um contexto histórico, né? Isso é registrado, né, amado? A gente traz para também ilustrar, para também realmente deixar o assunto mais recheado, né? Para você, professor, você, aluno, crescer na graça e no conhecimento também do Senhor, tá certo? Ele foi transportado em espírito, primeiro ponto. Ele foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém. Era uma visão em tempo real. Quando ele foi transportado em espírito, teve uma visão ali em tempo real. Não foi algo que eles teve uma visão, não. Ele foi transportado em espírito e seu espírito, a visão em tempo real, viu que estava em tempo real o que estava acontecendo naquele momento no templo de Jerusalém. Está registrado aqui, capítulo 11, versículo 1. Mas não foi física, ou seja, ele não estava de forma física, estava em espírito, como João também, ele foi ali arrebatado em espírito, né? Como Paulo também foi arrebatado, também viu o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu, teve aquela visão, né? Foi em espírito, não foi em forma física, irmão. Claro, porque o profeta diz, me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Então deixa bem claro aqui, apesar de ter alguns teólogos que chegam até a querer pensar que ele foi levado também em parte física, né? Ou seja, ele foi levantado não só em espírito, mas também fisicamente. Não. Diz que me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, tá certo?
está registrado no capítulo 8, versículo 3. E depois ele retorna à Caldeia, né? Caldeia, o lugar dos caldeus, uma cidade tinha lá, tá certo? Voltou no exílio de origem que ele estava. Desculpa, irmão, que eu bati sem querer aqui no pedestal, já acho que é a terceira vez, já sem querer, mas vamos dar continuidade ao estudo. Segundo ponto, amados, eu peço a você, professor, eu peço a você a sua compreensão, a sua colaboração, no sentido, reparta esse conhecimento com seus alunos, no sentido como? No sentido de ele ter uma oportunidade de ler um ponto desse aqui, um subponto da lição, diga a fulano, irmão fulano, próximo domingo, esse subponto dessa lição aqui você vai trazer aqui para trazer, o que é que você achou aqui para dar uma aula a gente aqui, tá certo? E depois o professor, ele ali fala sobre aquele ponto, tá certo? Mas também deixa o aluno também, ele passar o seu conhecimento, irmão, o que é bom, você vê o seu aluno ele pesquisar, o seu aluno se interessar, porque muita gente tem, o professor começa a falar e às vezes a gente tem uma ideia daquele ponto ali, tá certo? Porque ele viu, estudou ali, quer falar e às vezes não tem oportunidade. Abre essa oportunidade, professor, que eu garanto a você, com certeza, você vai ver que sua classe vai crescer na graça e no conhecimento. E você, aluno, quando o professor convidar você para trazer um ponto da lição, se debruxe na lição, pesquise, né? Busque nas fontes, tá certo? Materiais sólidos, irmão, tá certo? Pesquisa aqui, mas traga conhecimento sólido, tá certo? Para que o seu professor possa ver que você tem um potencial e a igreja possa ver que você pode ser também um instrumento para a glória do Senhor. Deus pode levantar você também como professor, né? Ali também como muitas vezes levantada alguém para auxiliar o professor, tá certo? É bom conhecer novos talentos. A gente só conhece novos talentos, irmão, dando oportunidade. Amém, meu querido? Tá certo? Então, dê essa oportunidade ao seu aluno para que ele possa também ele compartilhar, né, o ponto da lição que ele entendeu. E se tiver alguma coisa que você possa acrescentar, acrescente ali, depois no decorrer, depois que ele apresentou aquele ponto, que ele vai se esforçar e você vai ver realmente o trabalhar de Deus na vida da sua classe. Segundo ponto da lição. O segundo ponto da lição fala sobre as abominações, parte 1. Porque ela é dividida em 2 pontos. Parte 1. A primeira, abominações, fala assim sobre... Primeiro subponto fala sobre a imagem de ciúmes. Ezequiel 8 e 5. Diz assim, o termo ciúme em hebraico significa zelo, ciúme ardente, ira. Esse é o termo usado no hebraico para ciúme. Essa imagem é semel, irmão. Em hebraico quer dizer imagem, ídolo, que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Acera, deusa também conhecida como poste ídolo. E a gente observa que lá atrás o rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Acera e trouxe aquelas abominações todinha para o povo de Israel. E o povo estava se prostrando, o povo estava adorando. Aí a gente vê que foi destruída, né, pelo rei Josias. Seu pai foi um rei mau, mas Josias, ele quando assumiu, depois do passar do tempo, ele começou a destruir todo tipo e abominou a idolatria lá na terra de Jerusalém, em Judá. Abominou, era abominação. Quebrou os postes ídolos, os ídolos de Acera. Tinha uma estátua lá também, guardada lá no lugar sagrado lá,
a estátua que Deus mandou fazer de Neutã, era uma estátua de uma imagem de uma serpente de bronze ali. Quando o povo olhava para aquela serpente ali de bronze ali, era picado através das serpentes que Deus permitiu e era picado, mas quando olhava para aquela serpente Neutã ali, não era morto através do seu veneno, através da mordida que levou, porque ali representava a pessoa de Cristo sendo levantado. E diz que o povo também está começando também a adorar a Neutã naquele tempo lá. O rei Josias ali sai quebrando tudo, sai destruindo tudo no tempo de Ezequiel. De Ezequias, ele faz esse papel aliás, Ezequias, o rei Ezequias, ele é que destrói essa estátua, né? A Neutã, que o povo também lá no tempo lá, o povo adorava, mas no tempo de Ezequias que destruiu, na realidade, esta imagem de Neutã, né? Vamos lá. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Acera, mas que foi destruída pelo rei Josias. 2 Reis, capítulo 23, 3. Muitos acreditam que nos dias de Ezequiel, acredito que nos dias de Ezequiel, ela tem sido colocada de volta no templo, a imagem de ciúme. Se explica por que a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Ezequiel 5, 13. Segundo subponto do segundo ponto, irmão, fala assim: o culto aos animais e aos répteis. Versículo 10 diz assim: esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Ou seja, esse ponto aqui, irmão, o povo, os líderes estavam adorando, irmão, de maneira secreta, irmão. Não conseguia ver. Foi que Deus ali mandou Ezequiel fazer um buraco na parede e viu que o povo estava ali, líderes, irmãos, pessoas ali para ser conselheiros, pessoas ali para dar exemplo, estavam ali adorando imagem desenhada na parede. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que passava nas câmaras do templo. Versículo 7 e o versículo 8. Ezequiel viu pintado na parede, no interior da casa de Deus. Não foi em outro lugar não, irmão. Aqui não está falando na Babilônia, não foi na Babilônia lá não, viu? Não foi um templo que o rei Nabucodonosor permitiu que o povo viesse ali fazer um tempo para... Não, isso aqui foi essa visão que ele teve no capítulo 8, que vai em espírito, né, até Jerusalém. E viu lá que Deus permitiu Ezequiel fazer um buraco na parede e viu, porque parecia, irmão, que estava servindo a Deus, mas estava servindo a dois senhores. Estava servindo a Deus, a Mamon, as riquezas, as avarezas e a ídolos, irmãos, onde Deus tinha por abominação, né? A gente observa aqui que Ezequiel viu pintado na parede no interior da casa de Deus toda sorte de animais abomináveis, irmãos, e répteis, além dos ídolos do povo. A zoolatria significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios, que vinha nele mais que símbolo ou receptáculo das formas do poder divino. Essa parte aqui, irmãos, a zoologia era mais adorada pelos egípcios. Os egípcios, ele tinha esse costume, né, de adoração, irmãos, a animais, né? Ele tinha esse costume de adorar animais. E vinha algumas raízes, né, irmão? De alguns que passam de um para o outro lá, vinha algumas raízes do velho homem, do pecado, né? Que Deus libertou, não sei quantos anos atrás, irmão. Mas o povo continuou a trazer, a adorar esses costumes pagãos. E sabe, irmão, chega o conhecimento dele. Mas muitas vezes fazia para que fosse para irar a Deus. Deus permitiu que o nosso povo fosse levado, então vamos adorar todo tipo de Deus. É como se fosse uma afronta para Deus, irmãos.
É uma afronta para Deus. Quando você começa a adorar esses tipos de adoração a ídolos, para Deus isso é uma afronta. É típica dos egípcios, que viam neles mais que símbolo, o receptáculo das formas do poder divino. O terceiro subponto, o segundo ponto, é assim: os 70 anciãos. Os anciãos, irmãos, em hebraico quer dizer idoso e em grego quer dizer o mais velho. Ambas se referem tanto à pessoa velha como também a líderes comunitários. Nesse caso aqui, os anciãos. Tanto a pessoas velhas como também líderes unitários, né? Ezequiel capítulo 7, versículos 26, versículo 26 e no Êxodo capítulo 19, versículo 7. Irmão, eu quero abrir um parênteses aqui para a gente entender um pouco mais sobre quem foi que levantou esses anciões, né? Da onde veio, como surgiu, por que surgiu, para a gente entender um pouco mais a gente entender a responsabilidade desses homens anciãos, a grande era a responsabilidade dele tinha com o Senhor. Observação. Surgimento dos 70 anciões. Vamos lá. Começando. Jetro, sogro de Moisés. Você conhece Jetro? Sacerdote de Midian, sogro de Moisés de Midian. Foi visitar o seu sogro. Foi visitar o seu genro. Quem era o genro de Jetro? Moisés. Com isso levou sua esposa e levou seus 2 filhos. E observou que Moisés assentava-se para julgar o povo, que estava de pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Ele começou a observar que Moisés botava a cadeira, sentava e começava a julgar aquele povo todinho. Era de manhã desde a tarde. E, reprovando a sua atitude, disse: não é bom o que fazes. Moisés, não é bom o que fazes. Depois, parece que eu estou vendo Moisés, depois que estava ali julgando o povo lá, ele observou e viu que ele estava julgando de manhã até a tarde. E depois disse e falou, claro, isso a Moisés, né? Porque tem certos questionamentos, meus queridos. A gente chama o líder e fala com ele: olha, fulano, você é uma boa pessoa, você é um homem de Deus, mas vamos tentar melhorar aqui, como aconteceu aqui, observe isso aqui. E quem estava aconselhando Moisés, irmãos, não era qualquer pessoa, era um sacerdote de Midian, um homem temente a Deus, era um ancião, mas tinha sabedoria. E Deus permitiu essa sabedoria, esse conhecimento, para repassar para Moisés. E observou Jetro, que Moisés julgava o povo, ele botava a cadeira e começava a julgar o povo, de manhã até tardezinha. Primeiro, irmão, havia um cansaço da parte do povo que estava em pé e também da parte de Moisés. Totalmente, não é bom, disse, não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerá, assim tu, como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não pode fazer. Tem situação, irmão, que a gente precisa de ajuda, tá certo? E a obra do Senhor precisa da minha ajuda, da sua ajuda. Por isso que eu estou falando, eu falei logo mais sobre o professor, ele dá oportunidade ao aluno. Ele também precisa da ajuda para a escola ficar mais recheada, para a escola realmente ver, realmente despertar o desejo no aluno, no outro aluno que está vendo a aula, através daquele aluno lá, para também que ele possa realmente cavar e também crescer, também possa compartilhar, ajudar, né? Ajudar. O professor realmente vai ler uma lição, não está no versículo da Bíblia, ao aluno, está o versículo, opa, você está ajudando. Você está ajudando. Então, esses ensinamentos, esses conhecimentos, irmão, para ajudar, é bem-vindo, irmão, na obra do Senhor. Tá certo? E não é bom, porque desfalece tanto tu como o povo. Tu só não pode fazer isso. Agora, ouve agora a minha voz. Ele estava dando um aconselhamento a Moisés. Não está, você tem que fazer assim. Não, irmão. Ele está, ouve agora, meu filho, né? Ele, como sogro de Moisés,
como um homem de Deus, como um sacerdote, experiente, um ancião e já vivenciado. Diz, olha, meu filho, ouve agora. E diz assim, a minha voz, eu te aconselharei e Deus será contigo. Se tu, pelo povo, diante de Deus, e levar tu as coisas a Deus. Se tu, pelo povo, diante de Deus, e leva tu as coisas de Deus. Ou seja, ele está dizendo, tu diante do povo e tu diante de Deus. O povo vinha, trazia para Moisés e Moisés trazia para Deus. Algo que depois a gente vai ver aqui, que aquelas pessoas levantadas, né, aqueles anciãos levantados, aqueles líderes ali que levantados ali, para não pudesse resolver. Aí trazia para Moisés, para agregar realmente muitos problemas. Tem coisa que era pequenininha. Olha, dá um exemplo aqui. Eu plantei um pé de uva aqui, e fulano chegou, pegou meu cacho de uva aqui, essas coisinhas para dizer para Moisés, até no judiciário de hoje, né, irmão? Fica muitas vezes realmente o judiciário cheio de, né, abarrotado de inquérito, abarrotado de processo. Vai alguém abrir um processo, né? Contrata um advogado porque tem dinheiro para gastar, porque alguém mexeu no negócio dele para cá, coisa que pode ser resolvida ali, irmão, de maneira realmente através até de uma conversa, tá certo? Aí acha pouco vai levar realmente para a justiça, né, irmão? Ali como não tivesse nada para fazer, né? Aí aqui levar para Moisés, como Moisés talvez não tivesse fazendo. Não, irmão, aí a Moisés, a gente vai ver nesse ponto aqui, o conselho de Jetro, veja, conselho de Jetro ao sacerdote me dizia assim, olha, levanta pessoas, anciões, pessoas maduras, ou pessoas que tenham também essas características, Moisés. Que não precisa ser assim, mas que tenha realmente amadurecimento, Moisés. Pessoas que pudessem ser capazes, está dizendo aqui, pessoas que tivessem condição, né? A sua saúde sã, normal, pessoas capazes, né? Pessoas debilitadas, pessoas que às vezes realmente tem algum distúrbio, mas pessoas capazes, porque ela ia orientar, irmão. Né? Já pensou uma pessoa, vocês consultar com fazer uma consulta e um médico, né? E procurar ali aquele profissional, né? E você começa a contar o seu problema ao profissional psicólogo, né? Porque não fala psicólogo, e o psicólogo realmente ele tendo debilidade, né? Doente emocional. É complicado, né? As pessoas capazes, né? Capazes. E aí quando fala capazes em todo sentido, capazes. Pessoas tinham outro objetivo, pessoas que também temessem a Deus. Pessoas também que temem a Deus. Às vezes a pessoa é capaz, tem pessoas que muitas vezes, no dia de hoje, qualificados, mas não temem a Deus, não servem. Não temem a Deus, não serve para a obra de Deus, irmão. Deus levanta pessoas que temem a Deus. Então Jetro tinha esse cuidado, isso para Moisés. Pessoas capazes, Moisés, pessoas que temem a Deus, pessoas instruídas na verdade e totalmente dedicadas à sua causa, a causa de Deus, a causa, tá certo? Aquilo que ele estava ali abraçando, né? E pessoas que abominam o ganho desonesto e que por isso estão livres da cobiça, do amor e ao dinheiro. Pessoas que não fossem avarento, né? Separa essas pessoas, anciões, pessoas maduras, pessoas líderes ali e coloca lá como, a gente vai ver aqui, como conselheiro, né? Como demais, né? Para estar na frente dos demais ali, tá certo? E Moisés, é interessante que no decorrer do versículo, irmão, diz que e Moisés deu ouvido à voz de seu sogro e fez tudo quanto ele tinha dito. E Moisés deu ouvido à voz do seu sogro, porque ele deu ouvido à voz do homem. Não era só o homem, irmão.
Jetro ali era um homem de Deus. Jetro tinha experiência com Deus. Jetro ali estava sendo um instrumento de Deus ali, usado para Moisés, para que Moisés, olha, Moisés, o povo está sofrendo, tu também está sofrendo. Porque quanto mais pessoas tu tiver para estar ali para atender, mais pessoas, alguns vão ficar em pé, até pode ter essas pessoas da linha. Moisés, eu vou dar um conselho a tu. E ele fez assim, e disse que Moisés atendeu o seu conselho e deu ouvido à voz do seu sogro e fez tudo, irmão. Não, eu vou só seguir por aqui, gente. Fez tudo quanto tinha dito e escolheu Moisés, homens capazes de todo Israel, e pôs sobre cabeça sobre o povo. Ou seja, homem sobre o povo colocou, ou seja, maioral entre 1000, maiorais entre 100, maiorais entre 50 e maiorais de 10. E ele julgava o povo em todo tempo. O negócio árduo trazia a Moisés, com certeza. E todo o negócio pequeno julgava eles. Irmão, que sabedoria Deus tem dado a Jetro. E Jetro compartilhou para Moisés. No dia de hoje a gente vê pessoas, às vezes, está sofrendo porque muitas vezes não tem aquela habilidade toda, e tem pessoas que têm aquela habilidade de ver e diga assim, não, deixa ele sofrer. Se fosse eu, fazia assim. Não, irmão, compartilhe, irmão. Compartilhe seu conhecimento com seu irmão. Compartilhe. É para a glória de Deus, irmão. É para a sua glória. Ou você quer se vangloriar. Ou você quer talvez ser ator. Você quer aparecer. Compartilhe, irmão, conhecimento. Porque eu digo, conhecimento é poder. Compartilhe aquilo que Deus tem dado a você. À medida que os israelitas viajavam pelo deserto, Moisés foi ficando cansado em suas murmurações e pediu ajuda ao Senhor, pois achava-se pesado o seu cargo. Deus ordena a Moisés que ajunte-se 70 homens anciãos de Israel para repousar do seu espírito que está sobre ti. Ou seja, aí no decorrer, ali as coisas pareciam que estavam sendo, coisa pequenininha, aquelas pessoas que Moisés tinha levantado ali, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, assim, para resolver. E quando, no decorrer do tempo, o povo ali daqui a pouco começou a murmurar, irmão, de novo, irmão. O povo começou a murmurar, não tem carne, murmurar, porque estão com sede, porque não tem água, murmurar desse povinho, tanta coisa. Aí Deus agora, irmão, Deus realmente vê o desespero de Moisés, que Moisés chega assim, realmente, que Moisés realmente, ele praticamente estava pedindo, como se fosse, realmente não estava aguentando mais, e pedir realmente ajuda do Senhor. E à medida que os israelitas viajavam pelo deserto, Moisés foi ficando cansado de suas murmurações. Irmão, imagina uma murmuração. Aqui alguém falou, aí muitas vezes você fica assim, você não gosta, mas o tempo todinho você vai sair de um lugar para o outro, pessoal, a viagem. Rapaz, sei que lá. E Moisés ouvindo isso, e Deus, irmão. Moisés ficando triste, irado. E Deus, irmãos. Deus fica triste, irmão. Com essas coisas, Deus não se alegra na murmuração, irmão. Então, Deus realmente achava-se pesado, e Moisés estava achando pesado seu jugo. Então, Deus ordena a Moisés que ajuntasse 70 homens, anciãos, tá certo? Agora eu quero que você ajunte 70 homens, anciãos, tá certo? Que eu vou tirar uma porção do teu espírito para colocar nele. Vou tirar do teu espírito, o espírito que está sobre ti, e colocar neles também, porque precisa ter sabedoria, irmão. Para que pudesse realmente ali, Moisés dividir o povo, o peso desse povo. É um povo obstinado a pecar. É um povo obstinado a murmurar. Deus, ele abomina a murmuração. Era assim, para repousar do seu espírito que está sobre ti, e porei sobre ele, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não o leve. Ou seja, vou dividir, Moisés. 70 anciões ali vai te ajudando nessa carga, tá certo? Vou dividir, para não ficar toda sobre ti. É interessante que na lição, irmão,
A lição é Ezequiel, capítulo 8, o 10 e o 12 diz assim: E entrei e olhei, eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estava pintado na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safá, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incenso, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, o filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem? E ele diz: Ó Senhor, não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Então, a necessidade, irmão, a gente vê que a necessidade de a gente ler que essa passagem, que Deus tem levantado esses anciões, né, para ser instrumento de Deus, e a gente vê que boa parte dos anciões foi levado, irmão, no decorrer do tempo, levado para o exílio, mas alguns ficaram lá em Israel. Aí Deus começa a mostrar aqui, para a gente falar sobre a parte 2, sobre as abominações, né? Sobre as abominações no tempo, parte 2, diz assim: o ritual que tinha também a Tamuz. Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação e do rebanho. Crença pagã era que ele ficava 6 meses morto. Observe, essa crença pagã de Tamuz, na verdade é Tamuz. Ele ficava 6 meses morto no submundo, né? Ele ficava no submundo morto, e no período da seca, e 6 meses vivo no período da chuva. Ou seja, ficava morto no seu submundo no período da seca e 6 meses no período da chuva. Era esse ritual que quem cria que Tamuz, ele trabalhava desse jeito, né? Ele era um deus, né? Que passava 6 meses morto no submundo dele, tá certo? Depois representava a seca, depois ele voltaria, aí representava, depois 6 meses depois ele voltaria, representava chuva, né? Ou seja, abundância, né? É um Deus que a gente vê que esse Deus aqui, irmão, que representa esse Deus aqui, Tamuz, era um Deus com D minúsculo, que o povo começava a adorar, ali o povo começava a buscar, a venerar. Adorar, venerar, muda só, irmão, a palavra, porque o conteúdo é o mesmo. O conteúdo é o mesmo, adorar e venerar. Assim era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras em favor de Tamuz, no segundo dia do 4º mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. A gente vê, irmão, observe que as carpideiras eram as planteadoras profissionais cuja função era lamentar no velório e enterro para fazer que os outros também chorem. Ou seja, era carpinteira, era profissionais contratada para fazer o papel dele. Qual o papel das carpinteiras? Né? As carpideiras era de chegar no velório, chorar ali, né? Para que possa comover os demais também a chorar, né? Até alguns tempos antigos também tinha essa cultura. Existe essa cultura de carpinteiro, o pessoal, carpinteira, alguém pagava pelo algum ente dele que morreu lá para chorar, né? Ali em prol naquele sepultamento ali, né? Fúnebre, né? E a gente vê que também realmente o povo aqui, ele lá no templo, né? Existia esse tipo de pessoas que ficavam lá na porta do templo lá, chorando, né? Próximo à imagem de Tamuz, né? Aquilo, irmão, é uma aberração. Aquilo é uma abominação. Em outras palavras, aquilo é uma tapa na cara de Deus. Como se você esqueceu da gente, agora a gente está aqui com isso aqui. Ó. A gente vai chorar por ele. Porque ele vai mandar água,
porque ele vai mandar realmente abundância para nós. Ele é Deus da fertilidade. Irmãos, esqueça do seu Deus não. O Deus com D maiúsculo, irmão. O Deus que criou você, o Deus que fez você a imagem e semelhança dele, no sentido que Deus não é um ET de um olho só. Deus tem imagem e semelhança do homem. Amém, irmãos? A imagem e semelhança de um humano. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus não é um ser terrestre. Então, não fique brincando com Deus. Não fique brincando com o povo brincava, tinha esse Deus, um Deus de minúsculo aqui. Ele brincava assim, quando fosse 6 meses, esse Deus aqui, 6 meses, ele ficava no seu submundo, esse Deus aqui, Tamus, é o tempo da seca. E quando viu o tempo da colheita, o tempo da chuva, era o tempo da bonança ali. Então, tem um tempo, 6 meses, era tempo ali de que ele ficava no submundo dele lá, né? E 6 meses depois era tempo do período da chuva, tempo de abundância. Então o povo começava a chorar para que viesse a chover, né? Buscando a esses deuses de pau, né? Deus de pedra, Deus de gesso, Deus de ferro, Deus de ouro, né? Deus de carne. Muitas vezes alguém está adorando o homem, né? Como Deus. Deus do dinheiro. Amados, prestar bastante atenção para que você não possa perder a direção de Deus na sua vida. O segundo subponto, irmão, do terceiro ponto, fala sobre os adoradores do sol. Ezequiel viu também cerca de 25 homens, irmãos, de costa para o templo, virado para o oriente, adorando o sol. Observe, ele viu cerca de 25 homens de costa para o templo. Ou seja, tinha um templo, estava voltando de costa para o templo, olhando para onde, irmão? Olhando para o templo, virado para o oriente, adorando o sol. Era um costume pagão. Era um costume também dos egípcios. Os egípcios tinham esse tipo de adoração. Vamos ver um pouco mais aqui no decorrer aqui. Era uma afronta a Deus, irmãos. Era uma afronta a Deus. Parece que está dizendo assim, a gente vai buscar o Deus só agora, o Deus Ra. Aí virava de costa para o templo e olhava para o oriente, como se fosse estar virando de costa para Deus. Deus que te deu saúde. Muitas vezes no dia de hoje alguém está virando costa para Deus, deixou aquilo que Deus tem feito na sua vida. Você muitas vezes, você não era nada, aí Deus te deu um nome, Deus mudou a tua vida, Deus mudou o teu viver, aí Deus começa realmente permite você ser próspero, daqui a pouco o homem pega Deus, bota a caixinha de sapato, daqui a pouco o homem começa realmente a esquecer Deus, daqui a pouco o homem começa realmente a adorar a outros deuses, esqueceu de Deus, esqueceu do primeiro amor. E nesta noite, neste dia, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Adore ao Senhor, busque ao Senhor enquanto se pode se achar, invocai enquanto está perto. Porque enquanto você tem vida, fôlego de vida, há esperança ainda para a árvore cortada. Observamos, irmãos, Moisés havia, irmão, observando que Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19, fala sobre isso aí. Observamos que esses costumes vinham lá do Egito e introduzido pelo modelo no meio do povo de Israel. Já no Egito, irmão, existia o templo do sol. Existia o templo sol, ou seja, a casa do sol. É a cidade dedicada ao Deus Sol, conhecida também como Deus Ra, né? O Deus Ra. Então lá no Egito, lá o povo ele adorava o Deus Ra. Deus Sol, né? Terceiro subponto diz assim, os anciões na casa do profeta, versículo 1. A gente observa no versículo 1, irmão, vou até ler aqui o versículo 1 de Ezequiel, ele fala sobre essa passagem aqui, e a gente compreende aqui, e quando a gente começa a analisar, irmãos, a gente observa que esses anciões,
anciões, ele estava, né, juntamente com Ezequiel, naquele momento daquela visão. Agora observe o mistério de Deus, né? Diz no capítulo 8, verso 1, diz assim: sucedeu, pois, que no sexto ano, no mês sexto, do quinto dia do mês, estando eu assentado na minha casa, ou seja, Daniel aqui, ele estava sentado na sua casa, e os anciões de Judá, assentado diante de mim, ou seja, os anciões estavam ali assentados também na casa de Ezequiel. Aí a gente vê que naquele momento ele teve essa visão, essa revelação. Deus transportou, né? O corpo físico de Ezequiel estava ali, né? A matéria estava ali, mas o espírito dele foi transportado em visões, em espírito, até a Jerusalém. Mas concernente a esse ponto aqui, irmão, concernente aos anciãos na abertura do capítulo 8 de Ezequiel, mostra que não exercia nenhuma autoridade sobre os demais do exílio. Ou seja, aqueles 70 anciões, ele estava ali e não tinha nenhuma autoridade sobre os demais, porque eles todos estavam ali exilados. Agora, os anciãos vinham em busca da palavra com certa frequência à casa de Ezequiel. Ou seja, naquele momento ali, aqueles anciãos estavam lá no exílio, tá certo? Na casa de Ezequiel, buscando a palavra de Deus, porque Deus tinha levantado Ezequiel como profeta na revelação. E lá agora em espírito, Deus começa a revelar, né? É como se fosse vendo ali o que está acontecendo realmente na hora ali, o que o povo estava fazendo, naquela abominação dentro do templo. Alguns anciões, né, líderes dando de costa para o templo ali, né? Bendito seja o nome do Senhor. A gente vê que tinha anciões ali, irmão, ali, escondido no templo, na parede do templo lá, adorando imagem. E Deus, irmãos, ele chega no tempo certo. Ele nos observe que ele nunca chega nem adiantado, nem atrasado. Ele só chega na hora certa. Agora sabe-se que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. A gente não sabe o trabalhar de Deus, né? Conclusão, irmãos. Aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico que um Deus santo não tolera o pecado. Jerusalém deixou de ser lugar de adoração para se tornar lugar de abominação. Deixou de ser lugar sem das atenções para ser lugar de abominação, que o povo abominou, o povo ali destruiu a glória de Deus naquele lugar. Deus já não estava mais habitando naquele lugar, porque a idolatria ali prevalecia. Bosque, todo tipo de abominação existia ali. Observação: Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Deus, ele é amor, irmãos, mas também Deus, ele é justiça. Amém? Amados, chegamos ao final da lição. Eu peço a você, encarecidamente, que compartilhe, irmãos. Se inscreva no canal da igreja, se inscreva no canal, né? Para que você possa estar recebendo as notificações que está sendo postado ali, para esse canal crescer, irmão. Né? Tudo aqui, irmão, somos uma família só. Né? Alguém pensa, não, puxa para mim. Não, irmão, eu podia compartilhar esse assunto aqui só na igreja que eu faço parte. Não, mas a gente tem que compartilhar conhecimento, trazer, irmão, para que vocês também possam crescer na graça do conhecimento. São 12 tribos, irmão, não é uma tribo, não. São 12, então compartilhe, se inscreva, ajuda o canal a crescer, para que o nome do Senhor seja glorificado. Alguém está botando um bocado de lixo, irmão, nas redes sociais, estão botando alimento sólido para a glória e para a louvor do nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.